Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contra-Golpe Cotidiano e hoje nós vamos falar sobre as redes sociais e mostrar que nem tudo que reluz é ouro, pois isso acabou potencializando o profano feminino e tendo papel determinante na derrocada dos relacionamentos, criando o famoso, bem-vindos ao episódio de hoje, o dilema das redes. Então, produção, solta a vinheta. O nome do episódio foi baseado no documentário de mesmo nome, lançado em 2020 na Netflix, que demonstra o impacto perigoso na humanidade como um todo. Porém, aqui nós vamos abarcar a parte dos relacionamentos modernos e tentar elucidar para vocês as consequências diretas na interação entre homens e mulheres. No episódio de hoje, eu vou trazer apenas algumas informações sobre duas das principais redes sociais de hoje em dia, que são o Instagram e o TikTok, pois a correlação entre a redução drástica do número de relacionamentos duradouros, o comportamento feminino mediante a utilização dessas plataformas e a reação do público masculino frente a essa situação atual será feita por um outro produtor de conteúdo, até então novato aqui no canal, mas que já vai chegar com os dois pés no peito. Oi, meu chapa. Adiantando um pouco aqui as coisas para vocês, quem vai ser o nosso convidado de hoje para fazer essas análises é o Trunks do futuro. Então, antes de mais nada, Trunks, se essa mensagem chegar em você, um abraço e tamo junto, ok? Que, infelizmente, ele acabou saindo da comunidade, né, pelo que eu sei. Inclusive, ele saiu um pouco antes de eu entrar, certo? Mas teve um rapaz que está tendo uma ideia, uma sacada brilhante, que foi alcunhar o canal dele de Trunks do passado e fazer o upload dessas análises que o Trunks fez, né, em épocas antigas, para que as outras pessoas tenham acesso, inclusive eu, que acabei me deparando mais profundamente com o conteúdo dele, que até então eu conhecia só mais ou menos, né? E já adianto para vocês que essa é a primeira vez e com certeza não será a última que o Trunks vai aparecer por aqui, tá? Então, só fazer esse breve parênteses aí para a gente já entender. E outra coisa, a pesquisa que eu vou trazer aqui para vocês, né, falando especificamente da diferenciação de gênero percentual que usa tanto o Instagram quanto o TikTok, como sempre, vai estar referenciada tanto no comentário fixado do YouTube, quanto também no post do Instagram, para que vocês possam ver, caso queiram, com seus próprios olhos. Então, dito essas prévias aí, para já deixar um pouco vocês curiosos, vamos agora às informações. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Bom, então vamos começar pelo Instagram. O Instagram foi criado pelo americano Kevin Systrom e pelo brasileiro /paulista Mike Krieger, sendo lançado em outubro de 2010. O Instagram é uma rede social com mais de 2 bilhões de usuários ativos. E ainda falando sobre o Instagram, uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center, na data de 31 de janeiro de 2024, ou seja, a pesquisa acabou de sair do forno, revelou que 54% das mulheres americanas utilizam o aplicativo, contra 39% dos homens americanos. E agora, o momento que vocês mais queriam, o momento mais aclamado, até por isso que eu acabei não prolongando muito a minha fala, porque tanto na questão do Instagram quanto na questão do TikTok, eu achei que o Trunks ele fez uma análise assim muito boa, muito completa e que era praticamente as mesmas coisas que eu gostaria de dizer para vocês, tá bom? Mas sem mais enrolação, produção, chama pela primeira vez aí o nosso convidado. Hoje vamos falar sobre validação de ego no Instagram. Mais uma nuance aí dessa rede social que é um dos grandes agentes de mudança comportamental e da dinâmica homem e mulher na modernidade. Lembrando sempre que as causas são diversas para você poder explicar o todo. O Instagram é apenas uma das várias nuances aí e nós estamos destrinchando várias dessas nuances já identificadas e aquelas que virão a ser identificadas no futuro, sempre baseado nos estímulos e recompensas no ambiente, que é o foco principal. Então, para você entender a validação do ego no Instagram,
é primeiro necessário entender que abarca um número gigantesco de mulheres e alguns homens também, obviamente, vários homens na verdade, mas esse vídeo aqui eu quero falar mais especificamente do comportamento feminino nessa chave. Porque é o seguinte, aquele cara que é blue pill, gadão, ou que ainda tá iniciando esses assuntos, ele pode muito bem argumentar, mas tá, tudo isso aí que você está falando tem sentido, mas é um número pequeno de mulheres que são muito bonitas, que têm dezenas de milhares de seguidores, que são digital influencers, tem muita menina normal aí. É aí que está o pulo do gato, o problema, né? O grande problema. Essa questão do Instagram e a validação do ego e os estímulos e recompensas nesse ambiente virtual, nesse grande açúcar humano que é o Instagram, ele está abarcando muitas mulheres normais. Que se não existisse essa ferramenta, e indo um pouco mais além aqui agora, se não, antes mesmo do smartphone, eram pessoas normais. Não estou falando que eram mulheres santas, honradas e dignas de todos os aplausos, até porque os seres humanos, tanto homem quanto mulher, são cheios de defeitos, mas o Instagram ele é um estímulo muito brutal na sociedade e que transformou diversas pessoas que não tinham muito problema com essa questão de exposição ou que até achavam isso aí tosco, mas que viram o poder que tem de você botar uma foto mais sensual. Quando eu exponho, explico e falo determinados comportamentos aqui, não se trata da chave da moralidade, apenas aquilo que vai trazer de consequências graves no comportamento coletivo e na sociedade como um todo. Então, as mulheres querem postar foto de biquíni, quer fazer sensualizar, faça o que quiser, eu não tô nem aí pra isso aí. A maioria dos meus inscritos também, pelo que eu vejo nos comentários, eles também não estão nem aí. Né, só estamos analisando aqui as consequências graves e o que está acontecendo com as mulheres depois que elas passam dos 30 anos. É aquelas que ficam solteiras e cada vez mais mulheres solteiras na sociedade, porque o nível de dopamina, o nível de desejo, o alvo que a mulher quer hoje, o homem-alvo que a mulher tem hoje num país igual ao Brasil, é cada vez mais escasso e quase impossível de se obter. Então, você tem muitas mulheres aí, medianas, gurias normais, gurias que não tinham um problema com, que não se achavam tanto, que não tinham essas exigências insanas antes dessa ferramenta se popularizar e mudar. Porque eu já falei aqui em outros vídeos que eu não acredito que o Instagram surgiu com esse objetivo tão maquiavélico, ou que ele era algo tão danoso ali em 2012, 2013, quando ele surgiu. Acho que vejo até, na verdade o Instagram, se não me engano, surgiu em 2010, mas que ele se popularizou mesmo ali foi em 2012, 2013. Aqui no Brasil, principalmente 2013, depois que ele saiu que era um aplicativo só para iOS, depois que ele virou algo para Android também, aí teve o boom dele. Mas ele era algo até minimalista, algo ao qual as pessoas que admiravam fotografias alternativas utilizavam, e não tinha essa questão de story, de ser influencer, de publicidade nele, nem nada, não era algo tão voraz. Então, mas ao passo que ele foi se tornando uma ferramenta ao qual é possível você expor a sua vida 24 horas e efeitos e filtros, e você ficar, uma menina que é mediana, ficar extremamente bonita através dessas ferramentas adicionais com o qual ele foi integrado no Instagram, você começou a ter problemas na sociedade. Por quê? Quando uma guria bota uma foto em determinado ângulo, determinada roupa, enfim, que foi normalizando determinados comportamentos, como tem muito gado no Brasil, mas lembrando sempre que cada vez mais esses homens gados, o gado para quem não sabe, o blue pillzão, a esmagadora maioria sabe, mas caso alguém, não é só, gado hoje tem uma conotação política aí que o pessoal fala, a esquerda se apossou desse termo, que inicialmente surgiu para zoar aqueles caras que ficavam bajulando mulher, vivendo em prol de mulher. É diferente de você gostar de mulher, que é absolutamente normal e todos nós gostamos. Mas é uma coisa você viver em função disso, ser aquele famoso escravo, né, da sua libido e ficar fazendo tudo em função de mulher. Então esse termo ele surge inicialmente para zoar esses caras, depois a esquerda acaba se apossando dele para zoar os eleitores aí do Bolsonaro, mas enfim. Nessa chave aqui ao qual eu tô falando, significa aquele cara que vai ficar reagindo, vai ficar mandando mensagem, todo story que uma guria bonita posta, ou foto que ela coloca no feed, o cara vai ficar comentando linda, vai ficar ali atormentando, importunando a mulher ali, ao passo que ela não tá nem aí pro cara. Então as mulheres, só que ao mesmo tempo que esses caras ficam orbitando em torno dessas mulheres,
elas não estão nem aí pra eles, vão dar uma ou outra migalhas pra eles. Esses caras vão servir, alguns deles vão servir de amigo também, né? Vão ficar na friend zone, por aí vai, algo que a maioria dos homens já sabe. Só que é bom pro ego da mulher isso aí. Enquanto ela não consegue ali fisgar, ter uma noite com o alfa, com o destacado, com o bonitão, com o milionário que ela tá tentando atingir ali com essas fotos, ter um monte de cara ali bajulando o ego dela é bom pra ela. Faz bem, vai alimentando ela naqueles momentos ao qual, porque é o seguinte, como que é o ciclo da mulher moderna hoje, da mediana, da bonita e da muito bonita no Instagram? Da mulher solteira, no caso. Ela vai ficar tentando expor ao máximo a beleza dela, mesclando com algumas frasezinhas idiotas aí, com sofismas baratos, porque nós temos um movimento na sociedade hoje, um tanto quanto camuflado, mas nem tão camuflado assim, ao qual elas querem falar da seguinte maneira. Elas querem expor da seguinte maneira para que os homens pensem assim, mas isso é até os gados, nem eles não estão caindo muito nisso aí, porque é um troço tão ridículo que todo mundo percebe que não tem o menor sentido. É até motivo de meme isso aí. As mulheres estão nessa de eu não quero ser só um rostinho bonitinho, né? Não sou só um rostinho bonito. Então elas mesclam essas fotos extremamente sensuais e angulações e filtros com algumas frasezinhas aí de reflexão, de amor próprio, de resiliência. Isso aí tá bem batido já, né? Frases místicas também, xamanismo, astrologia e por aí vai. Outra ferramenta muito interessante, o qual eu tô vendo muitas mulheres usarem no Instagram, é o seguinte. Elas abrem aquelas caixinhas de perguntas. Isso aí com certeza vocês já viram alguma amiga conhecida de vocês fazer isso aí. Aí elas abrem lá, tipo, pergunte qualquer coisa, o que você quer saber, ou até mesmo, às vezes é uma profissional liberal aí, uma arquiteta, advogada, médica, e ela abre lá para perguntar alguma com nutricionista, alguma coisa da área, mas vai ter um monte de. Às vezes é até a própria mulher que comenta isso aí, mas eu não duvido nada que é um monte de gado que vai lá e comenta mesmo. Ah, linda, não sei o que, linda, solteira. Eu fico pasmo com o tanto de cara que fica perguntando, solteira, linda, não sei o que. E aí ela obviamente ela vai responder isso aí, vai compartilhar para todo mundo ver que ela é desejada, que ela precisa mostrar isso. E o ego dela está sendo validado ali. Tanto na esfera pessoal ali, porque ela lê o que alguém tem chamando ela de linda, e aí ela vai postar isso aí para os seguidores dela ver, e as seguidoras também, as amigas ver, ó, essa aqui é uma mulher desejada e não sei o que. Então assim, eu também. E geralmente os caras também perguntam: qual que é o que um homem tem que ter pra te agradar e não sei o quê. Aí ela vai fazer aquela velha lista patética que a mulher sempre vai falar. Se você perguntar pra mulher qual que é o homem ideal pra você, ela vai descrever um escravo. Tem que ser carinhoso, fiel, trabalhador, não sei o quê, não sei o quê. Eu passo que elas se atraem pelos cafajestes frios e insensíveis. Aquilo que o Miguel do Atitude Alfa fala é um negócio muito interessante. A mulher ela quer o alfa domado. Ela quer tudo que o cafajeste tem, de preferência que seja bonito e rico, e que ela consiga domar ele para ele ter alguns comportamentos beta ali, que ele seja romântico com ela e tudo mais, ou seja, ela quer o melhor dos mundos, ao qual praticamente impossível conseguir. Os caras que as mulheres modernas desejam, pessoal, você tem que entender isso aí de uma vez por todas. Por que a conta não vai fechar? Por que nós estamos caminhando aí para um tremendo holocausto das encalhadas? Ao qual uma ou outra sortuda, eu já falei que eu estimo em no máximo de 1 a 5% solteironas aí que vão se dar bem ainda nessa roleta do amor. Porque os caras que elas querem não querem namorar com ninguém, quanto mais com essas mulheres aí que estão rodando no carrossel. Então, obviamente elas não vão conseguir fisgar esses caras. Elas desejam caras aí que estão ficando com mulheres do Brasil inteiro que estão aproveitando muito bem esse feminismo, essa liberação sexual. Não tem por que eles quererem namorar com alguém. Porque pra eles tá muito bom. E na verdade você nem precisa ser um cafajeste rico, bonito e destacado para o ambiente tá bom pra você. Se for um pouco acima da média ali, tá nos 20% do Brasil, 20% do Brasil nem precisa ser grande coisa, porque é um país pobre de homens muito feios. Então se for tiver uma beleza um pouco acima da média, um shape definido ali, um percentual baixo de gordura, uma renda um pouco acima da média, pra você vai estar muito bom também, vai ter mulher em abundância. E aplicando a Red Pill ainda, o qual você não, sabendo que hoje em dia é muito perigoso você namorar, casar, ter filho, ou coabitar com mulher, tem que pensar 1 milhão de vezes antes de fazer isso, principalmente a parte de morar junto e ter filho. O namorar ainda assim você pode tentar entrar ali num paraquedas ali que tem 5, 7% de chance de abrir, enfim, que eu não recomendo, mas caso queira entrar nessa aí, pense muito bem, filtre muito bem. Então não precisa nem estar no topo do topo para ver que se você souber jogar o jogo ali, não correr riscos desnecessários, vai estar bom para você também.
E antes da gente finalizar o vídeo, outro comportamento que eu tô notando das mulheres, o Bruno do Social Arts, ele destaca isso muito bem. Acho que ele é um dos melhores aí, se não o melhor youtuber brasileiro que explica essa chave de polo positivo, polo negativo. Você tem diversos caras fantásticos aí, Dom Sandro, Coruja do Carvalho, o Raccoon, que não tá mais no YouTube, que pra mim é o grande mestre supremo da Red Pill. Mas o Brunão, acho que ele explica muito bem essa chave do polo positivo, polo negativo. Quando uma mulher realmente tá afim de um cara e tá ficando com um cara, geralmente ela que vai fazer ela que vai ficar cobrando fotinho story no Instagram, ela que vai ficar postando que tá com o cara, ela que vai ficar postando que tá jantando com o cara, enfim, ela que vai ficar tendo esses comportamentos aí. Agora, quando o cara quando você tá num relacionamento e é você num relacionamento ficando com uma guria e é você que posta mais foto, você que fica cobrando foto, você que fica cobrando ali o status da relação, fica falando, e aí, nós vamos namorar ou não vamos, meu amigo? Você está um passo do precipício. Então, por quê? Porque a mulher, quando ela tem o ego validado por parte do homem, ela já ganhou. Então, não tem por que ela querer ficar tentando disputar algo que ela já conquistou. Agora, quando ela precisa da sua imagem, precisa ficar postando tudo mais para ter o ego validado pela sociedade, que o Instagram, o grande motor do Instagram é essa validação social do ego, aí, cara, você está numa posição mais confortável. Então, tá bem menos pior aí, se você está num relacionamento ao qual você é a figura ao qual ela tem que ficar expondo. Então, se você é o troféu, não tô falando que tá bom e tudo mais. O ideal hoje, assim, para não correr risco nenhum, é não se envolver em relacionamento sério. É algo muito mais casual ou esporádico, né? Para quem caso for continuar se envolvendo com mulher, é muito difícil continuar parando. Se você ainda é o objeto, se você é o troféu, objeto de exposição, ainda está numa situação mais confortável, você tem menos chance de se ferrar. Então, para a gente finalizar, fica a mensagem de hoje aí, observe muito bem esses comportamentos no Instagram, caixinha de pergunta, angulação de foto, filtro, mulher querendo comentário. Toda vez que a mulher se arruma, mesmo que ela for comer uma porção no barzinho com as amigas dela, ela vai postar uma selfie, vai ficar botando um story ali para mostrar que ela tá arrumada. Então, assim, é uma coisa doentia isso aí. O Instagram realmente ele é um dos agentes aí, uma das várias causas aí que deixaram as pessoas completamente estúpidas e burras. Então, principalmente as mulheres, elas estão viciadas nesse grande açúcar humano e qualquer coisa que elas for fazer, saiu de um treino, foi fazer uma caminhada, andar com o cachorro, elas têm que postar para vir vários betas aí falar linda, linda, linda. E esses betas aí, os caras, o nível deles está tão baixo, mas tão baixo, não só em beleza e dinheiro, mas também nessa questão de masculinidade, que eu acredito que nem quando essas mulheres tiverem 40 anos, elas vão aceitar esses caras. Receba! Eu queria só pontuar algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, nada especificamente sobre o Instagram, porque eu acho que o Trunks ele abordou os principais pontos aí de uma maneira muito concisa e clara, né, para a gente entender. Mas o que me chama a atenção, né, são duas coisas, principalmente. A primeira que é a questão de ele fazer referência a outros produtores de conteúdo, que eu acho de uma humildade, né, e de um reconhecimento muito bacana, que é o que a gente também tenta fazer aqui, né, então aquela coisa, a gente aqui não é o dono da verdade, nem inventou a roda, então se às vezes outro produtor de conteúdo traz uma análise interessante, ou abordou um ponto interessante, então por isso que a gente faz questão de trazer aqui para vocês, e discorrer sobre o assunto. Agora, caso realmente não tenha, a gente não tem nenhum problema e elabora também, ou mesmo se tiver de algum outro produtor de conteúdo, a gente vem e complementa sem problema nenhum, mas aqui não tem esse negócio de, nossa, fomos nós que fizemos e não sei o que, não. Isso aqui o mais importante é passar mensagem e trazer análises que façam vocês refletirem, entendeu? E façam vocês verem as coisas de uma outra perspectiva, tá? E o segundo ponto que me chama a atenção, né, na análise dele, é ele falar da questão do Holocausto das Encalhadas, né? Que inclusive até acho que é um dos primeiros episódios aqui do canal, mas eu estava repensando e futuramente eu já faço um compromisso aqui com vocês que eu vou trazer essa teoria na íntegra, tá? Porque eu acabei achando a análise do Raccoon bem como também, né? O Trunks mesmo citou, então falando aí de caras que fazem um trabalho muito bom a longo prazo, né? Então, o Dom Sandro, o Coruja do Carvalho, né, o Miguel, que ele citou, o Bruno, o Raccoon dispensa comentários, né, então, enfim, mas eu achei essa análise do Raccoon na íntegra, ele explicando, né, essa teoria, que inclusive é uma teoria que a gente vê, pelo menos eu, e assim como o Trunks, aplicando muito, assim, sendo muito comprovada na realidade de hoje em dia, então por isso que eu acho que vale a pena a gente, vamos dizer assim, tipo o Telecurso 2000, né,
se liga aí que é hora da revisão. Então a gente vai trazer um episódio aí com ela na íntegra, porque o episódio do Holocausto das Encalhadas acabou só tendo um trecho ali, e onde a gente abordou mais outros assuntos e não especificamente só a teoria, tá? Então fiquem tranquilos que essa análise aí vai ser feita um pouquinho mais pra frente. E agora nós vamos falar do nosso segundo integrante, o TikTok. O TikTok foi criado pelo chinês Zhang Yiming, sendo lançado no ano de 2016. O TikTok é uma rede social com mais de 1 bilhão de usuários ativos. E ainda falando sobre o TikTok, lembrando daquela pesquisa que a gente também citou no Instagram, realizada pelo Pew Research Center, na data de 31 de janeiro de 2024, ou seja, fresquinha, acabou de sair, revelou que 40% das mulheres americanas usam o aplicativo, contra 25% dos homens americanos. E para a gente dar aquele fatality abordando 2 redes sociais em um episódio só, com vocês novamente, Trunks do futuro, no canal Trunks do passado. É engraçado, mas acho que faz sentido. Então, produção, chama o convidado pela segunda vez aí. Hoje vamos falar sobre o TikTok. Em alguns vídeos anteriores meus, eu coloquei o TikTok como uma ferramenta mais secundária, mais marginal, um coadjuvante aí de não com pouco destaque, vamos dizer assim. E após algum tempo já aqui, alguns meses no YouTube, observando outros produtores de conteúdo e conversando com alguns deles, eu percebi que minha visão estava errada disso aí. Com certeza ainda o Instagram é o carro-chefe aí dessas ferramentas que mudaram a dinâmica homem-mulher, porque é uma ferramenta que ao mesmo tempo ela é minimalista, mas ela consegue trazer todo o glamour e ativar instintos aí como a hipergamia de uma maneira ímpar. Porém o TikTok ele não é só uma ferramenta de palhaçada para menininhas aí da geração Z ficar fazendo dancinha, não. E eu comecei a observar muito conteúdo sobre isso. E de fato, o TikTok ele tem um papel aí fundamental para se entender hoje a psique feminina. Por quê? Apesar de desse tom jocoso, desse tom mais de avacalhar com as coisas que o TikTok tem, justamente por ele ser visto como algo, abre aspas, é só uma brincadeirinha, fecha aspas, é que as mulheres ali vão, e todo mundo sabe, apesar de ser uma frase clichê, é verdade, toda brincadeira, ou quase toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, longe de problematizar pequenas brincadeiras e palhaçadas aqui, até porque os homens também já produziram muito isso na internet, nos tempos de máquina digital e, enfim, nos primórdios aí de YouTube, mas a gente vamos pegar aqui aquilo que é mais sério, né? Aquilo que você vê de fato que está bem disfuncional na sociedade. E estão pipocando muitos vídeos aí de mulheres aí de 25, 27, 30, 35, até 40 anos, falando aí em 1 minuto, alguns segundos, né? Porque são vídeos curtos. Não sei qual que é o tempo máximo de vídeo TikTok. Na verdade, acho que não tem limite não, porque tem uns vídeos mais longos aí que eu já vi alguma coisa falando, explicando, fazendo resenha de filmes e etc. Mas enfim, são vídeos curtos, né? No geral, a grande maioria. E as mulheres estão nessa de ficar fazendo palhaçada lá, zoando a própria solteirice delas e fazendo pouco caso aí de homem e assim, menosprezando diversos tipos de homens, sobretudo os mais feios e pobres que predominam aí no Brasil. E elas não estão vendo que isso é um tiro no próprio pé. Porque por mais que coloque uma musiquinha de fundo e dancinha e risada e não sei o que, os homens estão vendo que aquilo ali é realmente o que a mulher pensa, né? Elas não conseguem disfarçar nem um pouco que aquilo ali é uma mera ficção para um aplicativo de diversão. E justamente por essa fachada barra escudo que as mulheres têm nesse aplicativo, é que elas conseguem soltar diversas red pills ali e fazer várias palhaçadas que vão remeter a de fato o que elas pensam. Então, assim, o grande problema que as mulheres elas não estão enxergando hoje é que os homens que elas querem não estão, por mais que esses caras, quando elas forem bonitas, eles vão atrás delas, eles não querem namorar com elas. Então, assim, eu falei isso no vídeo do dilema das bonitas e medianas, que as mulheres estão sofrendo uma síndrome do todo mundo quer me comer, mas ninguém quer me namorar, principalmente as mulheres mais bonitas, né?
As medianas ainda, elas sofrem um pouco mais com isso e as feias muito mais. Então assim, o TikTok, ele, justamente por ser uma ferramenta que permite ali um tipo de humor ou de fala, de vestimenta um pouco mais escrachada do que o Instagram, por exemplo. O Instagram é mais como se fosse uma revista caras de gente que ninguém conhece. O TikTok não, o TikTok já é mais uma micareta ali, entendeu? Como se fosse fazer uma analogia aí. Ele não tem tanto aquela gala aquele status do Instagram. Então, no começo, de fato, era um negócio usado mais para dancinhas e coisas ali que até outras mulheres mais velhas viam como, é coisa de criança, não sei o que, mas várias delas estão migrando para o TikTok. Migrando não, usando paralelamente. O Instagram ainda predomina muito, é o protagonista. E acredito que vai continuar sendo por algum tempo. Só que eu tinha feito uma leitura errada do TikTok, estou aqui, até retratei isso no começo do vídeo, porque ele está tendo um poder realmente monstruoso. É muita, muita mulher de tudo que é região do Brasil. E não só essa questão aí de mulher mandando na Red Pill, mas o desespero feminino também está sendo retratado no TikTok. As mulheres reclamando que os homens não chegam, onde estão os homens, né? Então, dando vários indícios aí do inverno estar chegando. Lembrando sempre que essa questão de inverno estar chegando não se trata de falta de assistência estatal ou que vão faltar homens para no direct dessas mulheres. Gado e gado, mangina e assistência estatal sempre vai ter, apesar que o Estado mora quebra de vez, igual o Raccoon falava. O Estado ele é sem vergonha, mas não é burro, né? Então, gado atrás dessas mulheres sempre vão ter, tá? Mas a questão é que os caras que elas querem não a vitória pra mulher não é ter um monte de betão, mangina, feio e pobre no direct dela. Por mais que isso dê sim alguma validação de ego, o que a mulher realmente quer é um casamento em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, ou de mel nas Maldivas. Elas querem ter uma vida aí de mulher de DJ Alok. É isso que as mulheres querem, né? E tem um monte de mulher com 35, 37 anos aí que passou pelo carrossel que tá realmente achando que vai conseguir isso aí. E fica fazendo essas gracinhas no TikTok aí, pensando que vai surgir ali um príncipe encantado, um milionário, um Christian Grey tupiniquim que vai salvar elas, e não vai. Então por isso que a gente fala do inverno está chegando, porque aquilo que elas querem está bem longe de acontecer, né? O futuro é bem nebuloso, né? Nem boteco os caras estão chegando mais. Esses dias eu fui num evento aí que era, vou até contar rapidamente um pequeno relato pessoal, um evento open food aí, né? Fizeram de tarde lá, vários tipos de carnes e tudo mais. Eu reparei que, assim, comparando com 2014, 2013, por mais que tinha muito mangina lá, beta lá, os caras estavam muito mais preocupados ali em ficar tomando a cerveja deles e comendo carne do que ficar bajulando mulher. É lógico, quando passa uma mulher bonita ali, com uma roupa curta, todo mundo olha e tudo mais, né? Muito mais algo instintivo ali, os caras até fazem aqueles comentários, daquelas babadas e tal, enfim, nada muito anormal para falar, para destacar, mas homem chegando em mulher nos eventos aí, não só eu, a gente tem diversos inscritos aqui no meu canal e em outros que estão falando também. Gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte falando que, olha, os caras não estão chegando nas mulheres mais não. Hordas e hordas de mesas em barzinho de mulher solteira aí, e elas ficam fazendo essas gracinhas no TikTok, agora estão começando a reclamar que o homem não vai mais atrás. O TikTok, para fins de estudo, para fins de estudo e laboratório social, antropológico, enfim, muitos comportamentos ali que as mulheres têm dessas gracinhas aí, que falando tipo, fazendo essa dissimulando e falando que elas mesmas são os golpes e falando que é homem de tal jeito. Isso aí, por mais que é um negócio que é um aplicativo aí, e a sociedade hoje está bem num nível bem baixo aí, não estou nem falando em tom de moralidade, mas em nível intelectual, existem raízes antropológicas por trás desses comportamentos, tá? Coruja do Carvalho já fez vídeo falando disso, falando que a mulher, essa dissimulação, eu vou fazer um vídeo só sobre dissimulação feminina, mas já adiantando aqui, elas têm essa questão tribal por trás, porque elas eram roubadas aí de outros homens na época da sociedade, no Paleolítico, lá atrás, e elas precisavam se adaptar aos novos machos da tribo. Então, assim, por mais que pareça até um pouco exagero, existe paralelo sim, tá? Com qualquer dissimulação feminina, seja dentro de um relacionamento, num discurso, num textão ou numa gracinha no TikTok, elas são especialistas nisso aí, tá? E se a mulher for bonita ainda, consegue enganar muito cara, inclusive muito cara red pilado aí, tá?
Então, assim, o TikTok, ele de fato tem uma importância, sim, para você entender a sociedade. Muitas red pills estão surgindo lá, muitos homens, inclusive logicamente tem muito gado no TikTok ainda, você vai nesses perfis ainda, vai ter os gadão falando, ai, homem tem que ter atitude, não sei o que, é sempre os mesmos, ou é boomer, ou é um cara muito feio, enfim, dá pra você ver assim, que o cara é muito carente mesmo, mas tem muito cara despertando lá, tá? Porque tem muito cara red pill que tem um fake no TikTok, ou até mesmo uma conta pessoal, que tá comentando nesses stories aí que os caras colocam no YouTube. Eles vão lá no TikTok e comentam, ó, é isso aí que vocês queriam mesmo, a conta o feminismo chegou. E aí vai ter às vezes um bobão mangina lá, ele acaba lendo isso aí, pesquisando uma tag no YouTube, vai cair em algum canal aí. Enfim, né, o despertar, não subestime aí o tanto de homem que estão despertando. Por mais que o Brasil é um antro gigantesco de gado, tem muito cara que às vezes num comentário que ele vê no TikTok, no YouTube, por isso que eu falo que os comentários de vocês sempre são importantes, porque às vezes o comentário que o cara tem vai levar ele a procurar tal material, ver tal vídeo, e o cara ali vai estar se livrando de uma tremenda fria, tá? Isso é bem teoria do caos, é bem efeito borboleta ali. Uma acordada que o cara dá hoje é uma pensão a menos que ele paga amanhã, indo para um lado mais extremo, ou até mesmo um financiamento aí que ele vende até a alma para a Caixa Econômica para casar com uma mediana que vai infernizar a vida dele, enfim, né? Então, assim, o despertar masculino é muito importante. O TikTok está servindo também não só para os homens ver a real natureza das mulheres disfarçada em tom de brincadeira, mas de diversos caras estão acordando justamente por causa dos comentários também e por causa do conteúdo que as mulheres postam. Porque daí o cara pensa, caramba, velho, eu tô todo os blue pillzão, sou todo romântico, bonzinho aqui, eu faço as coisas do jeito que minha mãe me ensinou, a mídia ensinou, enfim, as mulheres falam que gostam, e as mulheres estão falando que gostam aqui de moreno, tatuado, cara de bandido, boy lixo, não sei o que, e esses caras vão acordando. Então, enfim, por trás de todo cara aí que despertou, tem algum gatilho, uma faísca ali que foi fundamental. Porque tem muita coisa interessante aí e elas estão, igual outros produtores já falaram, você quer ver a real natureza da mulher, dá uma câmera, dá um iPhone na mão dela ali, deixa ela gravar aqui, aí vocês vão ver mesmo que ela, e principalmente nesses aplicativos que pode falar um pouco a mais, que sempre tem o escuro, é só brincadeirinha por trás, que aí a natureza vai ser exposta. De mulher pra mulher, Marisa. Como diria o Roberto Carlos, né? São tantas emoções. É aquela coisa, né? Tem tanto trecho que o Trunks falou em consonância do que a gente já vem abordando aqui no canal que, assim, fica até difícil acrescentar algo novo, né? Porque realmente foi mais uma análise muito boa. Mas alguns pontos, novamente, me chamam a atenção. O primeiro, que eu acho que é o mais engraçado, é aquela redefinição que, se eu não me engano, a gente já trouxe aqui, eu não sei exatamente em qual episódio anterior, mas aquela coisa, né, que geralmente as mulheres modernas começam a usar aquela frase, né, solteira sim, sozinha nunca, né, mas na verdade ele também traduziu para um outro lado que a gente já trouxe aqui, que na verdade tem muito cara querendo me comer, mas ninguém quer me assumir, então essa redefinição aí foi perfeita, mais um sucesso aí para a comunidade masculinista em traduzir, né, o que as mulheres falam. Outra coisa que também me chama muita atenção foi uma outra teoria, né, que também é um termo bem comum aqui na comunidade masculinista, que é a questão do inverno está chegando, que é outro compromisso que eu também vou fazer aqui com vocês, que é mais um que eu vou trazer na íntegra, tá? Eu vou fazer um episódio só disso, para poder trazer aí uma informação mais completa e mais robusta também para vocês, para a gente poder falar especificamente sobre esse tópico, porque tanto o Holocausto das Encalhadas quanto esse tópico do inverno está chegando, eu acho que merece um episódio específico e bem focado para que a gente definitivamente assim entenda tudo que está por trás desses conceitos e conhecimentos aí que foram bem disseminados por outros membros aí da comunidade masculina. E para finalizar, né, que é aquela coisa assim que até um reflexo, né, da questão do inverno tá chegando, que é justamente você ver várias mulheres reclamando, né, que os caras não estão chegando e não sei o quê, de que os homens realmente estão despertando, né, inclusive tem até uma outra análise do Trunks muito boa que eu também pretendo trazer para vocês, que é falando sobre esse despertar dos homens, justamente que existe sim uma grande parcela dos homens que estão começando a despertar, e também outra coisa que casa bem com o que ele falou, que é o que eu sempre falo para vocês, da questão de interagir lá nos comentários, no YouTube, também no Instagram, porque às vezes as ideias que vocês trazem, ou às vezes algum conhecimento, alguma coisa, às vezes não só comigo, produtor de conteúdo, mas às vezes por uma outra pessoa que é nova, às vezes vai dar um insight, o cara vai pesquisar alguma coisa e vai tirar ele dessa inércia de só seguir o que está sendo pregado aí na grande mídia e as narrativas que a gente tem que são comuns, que com certeza a gente, assim, vê que
não fazem bem, principalmente pro dia a dia do homem, né? Principalmente daquele homem que, seja ele que ele quer seguir o seu próprio caminho, ou seja ele aquele cara que tem uns valores assim um pouco mais tradicionais e conservadores, que ainda busca uma mulher que seja minimamente adequável para um relacionamento. E para essas aí que fica fazendo esse tipo de coisa, que ele, como ele citou também, de dissimulação, exatamente como a gente também trouxe aqui, que toda brincadeira tem um fundo de verdade e tal, e fica menosprezando os homens porque eles são pobres, baixos ou isso ou aquilo, fica tranquila, minhas queridas, porque no que depender desse canal aqui e de outros produtores, a situação para vocês vai piorar e bastante. Antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Haha, mas dessa vez a gente conseguiu deixar mais curto. Tanto na bio do canal do YouTube, quanto na bio do canal no Instagram, tá? A gente já deixou atualizado e tem todas as plataformas possíveis que você pode seguir aí o podcast, tá? Então, quem prefere a Apple, quem prefere o Google, quem prefere o Spotify, enfim, fique à vontade, tá bom? O importante é que siga o canal, que se inscreva, que deixe seu like, que ative o sino e que faça todo esse trâmite para poder ajudar a gente aí na alavancagem do canal e também a trazer um conteúdo de qualidade para vocês, tá? Se precisarem entrar em contato com a gente diretamente, podem utilizar a DM do Instagram ou mesmo o e-mail do canal, né, contragolpecotidiano@gmail.com, tá bom? Mas principalmente na questão do Spotify, não se esqueça de fazer a avaliação do podcast. Como que você faz isso? Você clica ali na página principal, né, estando na página principal, você clica ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele submenu que tem um ícone de uma estrela e faça a avaliação do podcast, tá? Já no YouTube, certifique-se que você está inscrito. Se você não estiver, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, tá? Principalmente o vídeo, galera. Vocês me ajudam muito assistindo pelo YouTube, principalmente, tá bom? E também fique à vontade na seção dos comentários. Aquele à vontade não é andar pelado em casa, não é colocar os pés em cima do móvel, mas vocês já entenderam o que eu quero dizer, tá bom? E tanto no YouTube quanto no Spotify, não se esqueçam, vou recordar mais uma vez, de deixar o sininho ativo para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.